Fala galera, aqui quem fala é Deus Novo Mundo. E nessa caminhada, né, de ganho espiritual que eu tô vivendo, que todo mundo tá vendo no canal, quando você entra em algum certo despertar espiritual específico, que é o próprio despertar, você não consegue regular tão bem o seu sono. Isso acontece porque a espiritualidade, depois que você desperta, ela vira tipo outra coisa. É como aquelas leis que os cientistas falam, a lei da observação. Quando você observa muito uma coisa, ela se transforma. Primeiro ponto. E quando você alcança a liberação, você já está no seu último renascimento. Antes disso, ainda há reencarnação. Ou seja, eu estou falando aqui conceitos muito além. E você entendendo esses conceitos além, é tipo você viver em um ciclo. Tipo, tem 2 ciclos para você. Um ciclo bom, que vai demandar tudo o que você quer, e um ciclo que leva ao famoso acíclico, ou seja, eternismo, que é uma doutrina errada. Por causa que existe, sim, 2 eternidades. A primeira está relacionada com a outra por causa do arrebatamento, que acredito eu que esteja muito próximo. E será breve, acredito eu, será. Por causa que aquele vídeo que eu postei é um grande limiar no meu canal, vocês entenderem o que é isso. Mas, como eu disse no Mitos e Lendas, né, o episódio 3º, tem ser que manifesta. É certo. São esses seres que são esses descendentes, que estão relacionadas ao multiverso. Mas por quê? Por causa da existência do abismo na árvore da vida. E através disso, eles não são personificação, que é um nível além de fenomenologia. Os outros que causam a personificação desse tal mal que eu falei no outro vídeo são justamente um reino, mas só quando você sabe que é um reino. Ou seja, quando você sai do reino do Sansara, que são 6 reinos relacionados aos 6 sentidos, você consegue se adequar o que é realmente um reino para você. Por exemplo, tudo escrito aqui no papel. Esse caderno é o que eu uso para fazer minha gnose interna, para surgir efeito no externo. Basicamente isso. Ou seja, tem um reino específico na qual esse tal mal para. Ou seja, eu citei lá no outro vídeo os famosos seres que representariam certos deuses citas, que são esses próprios seres, que são esses Néfilins, né? Que sofreram o dano da primeira morte. Sofrendo esse dano, eles transformam-se em deuses diferentes dos primeiros, ou seja, os Adityas. Tendo isso na sua cabeça, pode se referir já a seres que não são dessa ordem subjacente, que seria um Exu. Aí não estamos falando mais de orixá, dessa linha, por causa que existe sim a linha orixá pura e a linha que não é pura, que seria os Exus. Ou seja, isso transcende essa dualidade, ou seja, não é mais isso que nós estamos dizendo, é triadualidade, ou seja, que está para além desse despertar que eu disse, que é a própria consciência átmica. Você percebe que a consciência está intimamente relacionada ao corpo. E sim, existe um reino corporal, ou seja, que o corpo é validado. Por isso que eu não consigo me ver como sendo esse corpo, por causa que ele é um receptáculo dessa tal dor que nós sentimos, que não consegue parar quieto,
que nós temos um estado natural de inquietude, isso é normal, tá? Por causa que várias pessoas não conseguiram despertar nessa época e vão despertar na outra época. E é fato, tá? Existe esses seres que manifestam esse tal mal e tem seres que pode personificar certa infestação. É normal, por causa que estão falando de fenômenos além, né? E o que causa esse fenômeno de personificar alguma coisa é a própria energia escura. Quando você não vê mais isso, você está fazendo tipo um sacrifício. Vamos lá. Por causa que você está fazendo uma coisa em prol a esse reino espiritual. Que possivelmente eu diria que é o sétimo reino. Por causa lá que não existe mais espírito. É tudo personificação. Ou seja, esses seres que eu disse no vídeo, os Exus, vão dar manifestação para não personificar através dessa o próprio mal. Ou seja, é aqueles mitos, né? O mal é diluído, ele não é acabado. Ele é mais do que neutralizado. Ou seja, esse tal verbal que eu falei não é, digamos assim, o pior que pode te afetar na vida. Tem outro estilo verbal dessa palavra, que aí já seria outra coisa, seria outros seres, como posso dizer, não seria filhos de Deus, né? Seria o deuses de filhos vendo na ordem contrária. Ou seja, para além do abismo. Esses seres, caso você não saiba, não fica no segundo céu, não. Fica no primeiro céu. Dizem as lendas que eles ficam em Netuno. E ele não vai para além do sistema solar. Ou seja, ele fica abrigado no tão chamado Kamaloka, que está dentro do Kamaduta, o multiverso. Que só é assim por causa que possivelmente possa ser metaverso. Por isso que existe o segundo Loka, ou seja, e também nesse tal Loka existe uma certa diferença. Isso seria o que eu falei, o terceiro verso. Mas através disso tem um segundo plano. Esse segundo plano é justamente o primeiro céu. Mas percebam, tem uma diferença, por causa que o abismo é terrestre, fica dentro do globo. Já o outro lugar não é um abismo, é esse céu que eu disse. Os seres que realmente fazem isso, essa intervenção no mundo espiritual, nunca foram essa descendência desse tal ser. Esses tais seres está relacionado assim à primeira queda. Porém, você não consegue ver o que causou a primeira queda se você não analisar também a segunda, que é esse tal mal que eu disse. Que está relacionada sim, infelizmente, a esses outros seres, que não são demônios, são outros tipos de seres muito mais antigos, por causa que eles não entenderam essa descendência, e diz que tem um familiar próximo. Simples. Esses seres não estão relacionados ao segundo céu, não, porque eles não ficam presos, então eles ficam, mas por causa que esse tal abismo existe, simples. Ou seja, eles não são da maneira como a gente pintamos eles, não é, por causa que, como eu acabei de falar, não é neutralizado esse tal mal.
por causa que é um reino concreto, feito de estrutura. Se não fosse feito de estrutura, não perdurava, e perdura, por causa dessa outra manifestação. Quando acabar, eu tenho essa teoria também, essa tal manifestação, acaba esse mal, que tenho certeza que não será breve. O que vai acontecer vai demorar muito. E como o tão aclamado Albert Einstein dizia, o tempo não é energia. Ele é acelerado pela essa própria energia que causa um mal nesses seres. Ou seja, realmente, vocês estão certos. Existem 3 classes de seres, como posso dizer, divinos. Até nós, seres humanos, somos de certa forma assim, com essa tipo de linhagem sanguínea. Mas não todos. Tem pessoas que não são dessa linhagem, desse ser que eu chamei de Deus no vídeo, naquele outro. E eles entrarão em julgamento, por causa que é salvos e salvos, para serem salvos. Ou seja, inclui todos os crentes. Porém, cada crente, eu descobri, tem certo tipo de julgamento diferente das outras pessoas. Tem outras pessoas que julgam diferente, justamente por causa da reencarnação. Por isso que eu tenho que agir de muita parcimônia com esse caso que eu tenho. Porque vocês conseguem ver a minha própria responsabilidade ao saber disso. Eu interpreto, como toda essa história, um ponto muito forte dela, a vontade. É um dos maiores problemas, essa tal vontade, porque ela está relacionada intimamente com a alma, e cada um tem a sua. Ou seja, eu não posso fazer tais intervenções muito fortes no mundo espiritual, por causa que a maioria desses problemas, desse tal infestação que causa o mal, geralmente está dentro de você, não está fora. Ou seja, é uma reforma íntima, como, né, vários cristãos falam, e é fato, por causa que a luta que acontece no dia a dia é real. A gente luta contra os nossos próprios, como pode dizer, tudo que prejudica a nossa evolução nesse tal chamado multiverso, que é o próprio Sansara, o próprio Kamaduta. Ou seja, aprisiona qualquer tipo de ser. Porém, tendo superado esse tal verso, você entra em outro verso, que possivelmente não tem mais esse corpo. Por isso que eu não chamo ele como eu. Por causa que o seu eu não é a sua alma. Por isso que chamam esse eu que eu falei de verdadeiro eu. E eu não acredito em alma. É o famoso negar a si mesmo. E eu chego até na ambiguidade de ser uma ilusão do próprio apego, que gera mortalidade, ou seja, o que refugenta a gente nesse reino. Nós não conseguimos ver através dessa tal ilusão, que eu chamo de ilusão do não ser. Nós batizamos e nós evoluímos nossa consciência para alcançar tal despertar. Foi o que aconteceu comigo. E não é totalmente bom não alcançar esses estados não. Você fica com muita responsabilidade. Você tem que se vigiar. Por causa que seu comportamento fica muito... como disse, fica muito ambivalente. Ou seja, você não consegue, você não precisa nem ir para qualquer evento de doutrina, por causa que induz o erro. É como a Bíblia diz, né? Os homens que induzem ao erro. São justamente esses os falsos mestres, que copiam tudo que as pessoas que realmente estão empenhadas nesses temas estão acrescentando. Por exemplo, aquela pessoa que eu falei que está fazendo tanto sucesso, merecido, por causa que é uma pessoa que buscou essa caminhada, porém tem uma certa semelhança. E isso não é da noite por dia, definitivamente não é.
Por causa que não é de questão de número, é questão que isso inclui tudo. É a famosa coisa que eu estudo, a teoria do tudo. Sim, eu estudo isso. E parece que, mesmo que a felicidade não é plena, não faz sentido, por causa que ela é duradoura, essa tal felicidade que buscamos, e ela dura, não é brincadeira. Quando você alcança esses estados, você não consegue mais voltar para trás. Ou seja, você tem que saber o que você está fazendo. Ou seja, esse canal aqui que eu fiz, no fundo mesmo, é um convite a esse mundo de espíritos. Obviamente não existe só isso, mas também, ou seja, envolve muito esse respeito para se chegar nas últimas camadas. E isso não é alcançado por qualquer pessoa, lamento, não é mesmo. Eu digo a pessoa aqui na questão de você ter uma memória que você é ela. Não é para todo mundo, por causa que envolve a questão da volta, né, à vida, e poucas pessoas compreendem esse tema, as eras, né? Nós estamos na era do Satya Yuga. A próxima era vai ser muito mais dura com essas pessoas, o famoso Calígula, ou seja, vai fazer muita coisa que muitas pessoas acham subestimado, a convivência de certos hábitos de certos seres humanos que foram rebaixados como minoria, todas essas questões, por causa que a espiritualidade tem suas regras, devem sim ser seguidas os fenômenos das regras, por causa que são códigos. Quando você entende esses códigos, você não é mal condicionado a ninguém, você está livre. Você pode fazer o que você bem entender ao olho do Dharma. Quando você faz isso, não há por que algo te subestimar mais. Você pensa por si próprio, digamos assim. E isso, para mim, é a própria liberação falada. Para uma pessoa que não tem, mas terá. Aí isso inclui o próprio ato do batismo, que induz ao despertar. Aí tem aí outra fase que seria, na minha concepção, a penúltima, que eu busco. Nessa penúltima, realmente seria penúltima, por causa que fala da própria cristandade da pessoa, que tem esse tal espírito, e que anima o corpo. Porque nós somos um com esse princípio que eu disse, espírito, alma e corpo. Ou seja, eu não acredito em nenhum dos dois, nem no próprio corpo. É basicamente assim. E nós se envolvem, né, com tais yogis, e nós encontramos muitas coisas por causa que quando você realmente supera tal prática yogi, você continua um yogi, porém tecnicista, ou seja, você trabalha através da técnica. Aí isso se torna uma prática. Você sempre pratica, e tendo praticado várias vezes, você consegue se libertar. Isso ainda não aconteceu, mas fica em processo, é fato. Mas enfim, o vídeo ficou longo, mas eu gostei do tema. Enfim, é isso. Deus, o mundo vazando, e tchau.